E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver vendo esse vídeo, desejo para você tudo de bom. E hoje tem uma informação, na verdade é uma informação que vai tirar e explicar alguns mistérios envolvendo aí a questão de idoso que agora não precisa mais pagar pedágio. A questão é que essa informação está rodando na internet, está rodando o Brasil inteiro. Será que existe uma nova lei que idosos eles não precisam pagar pedágios, né? Há propostas aí em tramitação que estão discutindo essa possibilidade de isenção do pedágio para motoristas idosos no Brasil, motoristas acima de 60 anos. Só que nenhuma medida ela foi aprovada até agora. Então, você vai entender o que diz a legislação nesse vídeo, o que está em análise e quais são as penalidades atuais, ok? Fica comigo então aqui até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai ser bem informado. Atualmente, é bom a gente já começar sendo direto, todos os motoristas devem pagar a tarifa aí, né? Devem pagar essa tarifa conforme o tipo do veículo, né? Conforme o tamanho, né? Às vezes o carro ali é um veículo para passeio, o valor é mais em conta, mas aí se for um caminhão é mais caro, se for uma carreta, é de acordo com o tamanho do veículo. Só que esse tema, como eu disse, ele é um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e busca alterar essa regra. Por que não, né, gente? Assim, eu tenho para mim que os idosos aí já sofrem tanto no nosso país, né? Com a falta de benefícios, a má explicação de benefícios. Eu acho que esse tipo de benefício aí ajudaria muito os nossos queridos idosos, que inclusive são aí uma parte boa aqui do nosso canal. Queria mandar um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Vamos lá, qual que é a situação atual nas rodovias aqui? De acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, cidadãos com mais de 60 anos, com 60 anos ou mais, têm direito à gratuidade no transporte coletivo, ok? Isso aí você sabe, né? Eu imagino que vocês sabem disso. E também tem desconto em viagem interestadual. Às vezes o idoso não sabe disso, né? Ele acha que ele só pode andar de graça de ônibus no bairro dele, na cidade não. Dependendo da situação também, descontos em viagens interestaduais. Vou de Minas Gerais para São Paulo, de São Paulo para o Pernambuco. Pois é, pesquisa melhor sobre isso aí. Inclusive a gente tem vídeo aqui explicando isso no canal, tá? Já já eu falo mais sobre o que você pode pesquisar aqui. Só que o texto, ele não inclui pedágios entre os beneficiários, não. Uma coisa é você ir de ônibus, outra coisa é ir de carro, né? Então uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Se o idoso ele ir de transporte público, ele vai ter gratuidade. Caso ele for de condução pessoal, vai ter que pagar pedágio de acordo com a lei atual brasileira. Então as concessionárias e os órgãos aí públicos que são responsáveis pelas administrações das estradas vão continuar cobrando esse valor normalmente para qualquer pessoa. Se ela tiver 60, 90, 100 anos, vai ter que pagar também da mesma forma. Segundo os especialistas em direito no trânsito, enquanto não houver uma legislação específica, o pagamento é obrigatório nas rodovias federais, estaduais e municipais, ou seja, em qualquer lugar. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece no artigo 209, para vocês terem uma ideia, que deixar de pagar pedágio é uma infração grave. Grave, 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 grave. Tem gente que passa ainda tampando a placa da moto e do carro, né? Absurdo isso aí, não pode. É uma multa aí de quase R$200 atualmente. E o pior, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, 5 pontinhos na CNH, infração grave, tá? O valor da multa não substitui a tarifa. A quantia do pedágio continua devida ao operador aí da via, conforme orientam os órgãos de trânsito. Falando agora mais especificamente dos projetos de lei, a discussão sobre uma possível gratuidade para idosos não é de agora, não, é antigo, né? Entre os projetos apresentados aí, o deputado Luiz Carlos Rauli, ele que é do PSDB, ele propõe a isenção dessa tarifa aí, para motoristas com mais de 60 anos, que estão dirigindo veículo próprio em rodovias federais, tá? Essa proposta, ela aguarda uma análise mais definitiva na Câmara dos Deputados, ok? Uma outra iniciativa aí também, de autoria do ex-deputado Sérgio Sveiter, ele que é do PSD, buscava aí alterar, né, o Estatuto da Pessoa Idosa, né? Ele já buscou um caminho diferente. Ele quer alterar o Estatuto da Pessoa Idosa para garantir essa isenção aí aos condutores com 65 anos ou mais. É uma proposta diferente. Não é com 65, não é com 60 anos, mas a partir de 65 anos ou mais.
Esse texto, inclusive, chegou a ser analisado de forma mais séria pela Comissão do Desenvolvimento Urbano, que emitiu um parecer pela rejeição. Essa ideia ela foi rejeitada. E aí teve também mais deputados falando dessa proposta em 2023. O STF, inclusive, falou sobre esse tema. O Supremo Tribunal Federal afirmou que as unidades federativas, ou seja, as unidades de cada estado, elas podem decidir, elas podem legislar sobre esse tema de forma específica no estado, desde que respeitem os contratos de concessão das rodovias, tá? Ou seja, os especialistas falam, então, que cada estado por si só pode discutir essa lei. Então isso vai limitar aí ao território, né, do estado e não vai ter validade nacional, né, caso essa decisão aí do STF, né, essa indicação, na verdade, ela se cumpra na prática, ok? Motoristas aí que passam por praças de pedágio sem quitar a tarifa, está sujeito aí a penalidades previstas no Código do Trânsito Brasileiro. Em casos aí de evasão, de você fugir lá do pedágio, né, pelo amor de Deus, né, gente, coisa feia, né? Essa vai ser aplicada uma multa, como eu disse, e o valor devido aí ao operador da via permanece em aberto. Então, a pessoa que evadiu, por exemplo, lá, toda vez que ela passar lá, o valor vai estar em aberto, não vai adiantar muito não. Nos sistemas aí de passagem automática, como o Free Flow, né, adotado em algumas rodovias, em Minas Gerais, por exemplo, tem muitas delas, né, o condutor ele precisa fazer o pagamento dentro do prazo determinado, tá? Se isso não ocorrer, a autuação vai ser registrada pelo sistema e o valor é cobrado posteriormente conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E por que o tema, então, ele gera dúvida, né, entre motoristas e idosos? Segundo os analistas aí de políticas públicas e também os órgãos do setor aí do tema no qual estamos falando aqui, essa dúvida sobre essa isenção para idosos, ela costuma surgir quando novos projetos de lei são apresentados e acabam ganhando repercussão, né, nas redes sociais. A divulgação de propostas ainda em fase inicial, sem esclarecimento sobre o estágio de onde ela está, ela gera muitas dúvidas. E isso, inclusive, contribui para uma impressão equivocada de que uma lei foi estabelecida. Não é assim, gente. Uma proposta, uma PL, né, um projeto de lei, precisa passar por todo um processo no Congresso Nacional, só para depois passar por sanção do presidente da República, aí depois virar uma lei, seja ela estadual ou nacional, ok? Então, enquanto o Congresso ele não conclui a análise, o entendimento vigente entre juristas aí e órgãos reguladores é que todos os motoristas devem pagar tarifas para o pedágio, incluindo você, meu querido ou minha querida, que tem aí 60 anos ou mais, sem exceção de idade, ok? E quais são, então, as perspectivas? Vamos lá. Para que qualquer proposta se torne lei, é interessante a gente falar que o texto ele precisa ser aprovado nas comissões temáticas, no plenário da Câmara e no Senado, por exemplo, e depois sancionado pelo presidente da República, como eu disse. Até que isso aí aconteça, todo um processo ele é feito, né, sobretudo nessas leis que vão de caráter nacional, né, que envolve o país inteiro, demora para ser aprovado, né? Raramente isso aí acontece com rapidez, tá? E caso o benefício venha a ser aprovado, vai ser necessário definir critério na compensação financeira às concessionárias, né? Porque vai ser um rombo grande aí, né? Perder um público aí pagante de 60 anos ou mais. Nós temos milhares de motoristas ainda de 60 anos ou mais que dirigem. Então as concessionárias, como é que vai ser a estratégia? As concessionárias vão perder muito dinheiro. O que é que vai compensar isso daí? O pessoal não é bobo, né? Quando toca no bolso do brasileiro, seja ele em qualquer lado, isso aí causa aí burburinhos, né? Então, diante aí dessas discussões em andamento, uma questão permanece. Qual deve ser o modelo mais justo e viável para equilibrar o direito dos idosos e a questão da sustentabilidade econômica das rodovias concedidas? E aí, deixa aqui nos comentários, inclusive, uma ideia. Às vezes você tem uma ideia e uma proposta, né? Pensando aí no país todo, de como que as concessionárias poderiam ser aí, né, recompensadas com essa perca de valor caso essa lei seja aprovada. Porque com certeza vai ter que resolver esse problema aí para ser aprovado. Com certeza, tá? Eu vou ficando por aqui. Antes de eu ir embora, queria convidar você a dar uma passeada aqui no nosso canal. A gente fala aqui sobre benefício de prestação continuada, INSS, sobre aplicativo do meu INSS, falamos sobre aposentadoria. Pessoal, nosso canal aqui tem muita informação para você, sobretudo você que é aposentado, você que está aqui nesse vídeo aqui, né?
tem 60 anos ou mais, esse canal aqui é para você. Nós temos milhares de inscritos aqui na melhor idade. Vocês são dos públicos principais da gente aqui no canal, porque a gente fala muito sobre benefício aqui, seja por aposentadoria, por invalidez, enfim, qualquer benefício envolvendo aposentadoria, você idoso, você deve continuar aqui no nosso canal. Ative então o sininho, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma notificação. A gente pode ensinar muito você aqui. Qualquer crítica, dúvida, pode deixar nos comentários aqui aquilo que você não está gostando no canal, aquilo que você está gostando, pode fazer elogio também. A gente faz esse canal aqui por vocês e para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau, tchau.